Aí, continuando agora, falando sobre adoração, que é o simples reconhecimento de que algo ou alguém está acima de você, que tem o domínio da situação. Né? Existe um livro que tem o nome de Você é aquilo que adora. E faz uma crítica a várias pessoas dizendo que nós muitas vezes estamos adorando as coisas ou a pessoas e estamos nos tornando cada vez mais coisas e menos essas pessoas que estamos também adorando, colocando no lugar do nosso Deus. E o Senhor vem também nos alertar quanto a isso. Mas esse relacionamento, ele deve ser aplicado, essa adoração, ela deve ser direcionada ao nosso Deus. Ela deve ser entregue ao nosso Senhor, porque só Ele é maravilhoso em sua bondade. Só Ele é misericordioso. Só Ele quem dá sentido e direção para a nossa vida. Então, só para Ele deve ser a nossa adoração. Quem nunca ouviu quando você falou assim: ai, eu adoro isso, eu adoro aquilo outro. Aí vem uma tia ou uma avó falando assim: não, adorar só a Deus. E nós devemos manter a nossa mente, o nosso coração alertas quanto a isso. Nós podemos gostar das coisas, podemos amar até mesmo alguma situação, mas a nossa adoração é exclusiva. O nosso Deus é um Deus exclusivo. Nós não podemos e não devemos dividir a adoração, porque como pode na nossa vida ter dois senhores? É bíblico. Nós vamos acabar fazendo o quê? Dando mais atenção a um do que a outro. E aí depois damos atenção a outro do que a um. Estaremos vivendo divididos em todo o tempo. Então, por isso que a nossa adoração, ela é centrada no nosso Senhor. Ela é direcionada para o nosso Senhor. Então, durante esse período dos Salmos, nós já temos visto que Deus, ele não precisa de reconhecimento, ele não precisa nem mesmo da nossa aprovação para fazer qualquer coisa. Ele simplesmente é. Ele simplesmente faz. E é esse Deus que me fez e te fez. Esse Deus soberano, é esse Deus sublime, é esse Deus maior do que qualquer coisa que nós podemos pensar a imaginar. Quando as crianças pegam e falam logo o quê? Ah, eu quero fazer isso, aquilo. Quantas vezes? Do tamanho do infinito. Né? Ou, eu te amo. Um montão quanto? Do tamanho do infinito. O nosso Senhor, ele é infinito, de eternidade em eternidade. Não há início, não há fim. E é esse Deus, é esse Senhor quem nós exaltamos e nós adoramos. É esse Senhor quem nós estamos e nos permite entrar na presença dEle para falar: Senhor, louvado seja o Teu nome, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo falho, mesmo eu muitas vezes mudando o sentido da minha vida e saindo de onde Ele quer que eu entre, de onde Ele quer que eu seja direcionado. Então, nós somos abençoados porque nós podemos expressar a nossa adoração a Ele, pois é Ele quem conforta a nossa adoração, é Ele quem recebe de braços abertos a nossa adoração e, como perfume suave, a nossa adoração possa chegar a Ele. Não só apenas um momento de culto, o nosso momento de adoração. Aqui deve ser o nosso
start, o nosso início para a semana, para amanhã no trânsito, amanhã no trabalho, na faculdade, na escola, na família, durante toda a semana, a nossa adoração continue. E ao chegar aqui no domingo, exaltamos, adoramos a Deus e voltamos para a semana adorando a Ele em todo o tempo. Mas só que para isso, a nossa vida ela precisa ser de gratidão. E o Salmo 50, versículo 23, ele diz assim para nós: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quando nós lemos o texto do Antigo Testamento, ele traz muito a questão do sacrifício, de queimar incenso para o Senhor, de fazer uma oferta agradável a Deus, de levar ao Senhor até mesmo uma oferta de perdão, de reconciliação. Mas nós também devemos entregar ao Senhor a nossa gratidão. De fato, chegar no altar do Senhor e falar assim: Senhor, eu sou grato por tudo isso, mas eu te entrego. Mas é teu, porque eu só recebi, porque eu recebi do Senhor. Eu só posso te entregar porque foi do Senhor mesmo quem veio. Então eu preciso, como diz o próprio texto, te honrar. Então, nós devemos ser gratos, entregando ao Senhor a nossa gratidão, honrando a Ele e a continuar nos caminhos dEle. E ao ler esse texto, me veio o Salmo 91, uma parte dele, lá no versículo 16. No versículo 15, vamos ler aqui. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Como você tem desenvolvido a sua adoração a Deus? Como você tem desenvolvido a sua gratidão em forma de adoração a Deus? Entregar a Ele adorando tudo, do início ao fim. Entregar até mesmo o nosso sono, entregar até mesmo a nossa noite, porque, gente, como é ruim passar uma noite em claro. Como é ruim, como é difícil o dia seguinte de uma noite em claro. Então nós precisamos, de fato, descansar no nosso Senhor. Nós precisamos até mesmo agradecer a Ele pela nossa noite dormida, e a não dormida, pedir a Ele: Senhor, me ajuda a descansar no Senhor. Acalma a minha mente, acalma o meu coração, para que eu possa receber o descanso físico para o dia seguinte. Então, a adoração a Deus é um trabalho constante, mas a gente acaba fazendo o quê? Se afastando. Mas quero pensar com os irmãos uma situação. Adorar a Deus é igual ter um coração grato. Porque quando você está adorando a Deus, você sente desejo, vontade de agradecê-lo pela salvação, pela família, pela vida, pelo sustento, pela provisão. E ao ser grato, você faz o quê? Volta a adorar a Deus. Porque você adora Ele, porque pelas bênçãos recebidas, pelo que Ele tem te dado, pelo que Ele tem te sustentado. E aí nós voltamos e fazemos o quê? Estamos agora com o coração grato. Então a nossa vida ela precisa estar ciclicamente
Adorar a Deus, coração grato, adorar a Deus, coração grato, adorar a Deus. Isso precisa ser diário na nossa vida e é um exercício, porque a gente esquece. A gente esquece porque é o pecado. A gente esquece porque nós, em alguns momentos, permitimos que a rotina tome conta da nossa vida e a gente fala assim, foi normal. Hoje meu dia foi normal, não teve nada de diferente. Mas se a gente para refletir e pensar, a gente fica assim, mas aquela situação na rua foi um livramento de Deus. Mas aquela situação com a família foi um livramento de Deus. Mas aquela situação que me contaram foi um livramento de Deus. Então, é um constante exercício e nós precisamos colocar esse exercício de uma forma verbal. Nós precisamos não só agradecer com o nosso coração, mas expressar com os nossos lábios, com os nossos gestos, com as nossas atitudes, porque Mateus 15, versículo 8, diz assim, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De que vai adiantar a gente chegar e falar assim, eu sou grato a Deus, né? Te agradeço, como nós cantamos, te agradeço, Deus, por tudo que fez, mas o meu coração, de fato, não está grato. Mas o meu coração, eu não estou, de fato, sendo sincero com o Senhor. E nós precisamos que a nossa fala seja de acordo com o nosso coração e o nosso coração seja de acordo com a nossa fala. Porque senão se tornam vãs repetições. A gente simplesmente chega de frente para o prato de comida e fala, Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Ou, não faça mal, não faça mal, só faça bem, em nome de Jesus, amém. E quando a gente acaba de orar, a comida até já acabou. Ou a gente só começa a orar à noite e a gente está tão cansado que quando a gente acorda, a gente fica assim, amém, né? O despertador já tocou, preciso levantar. Ou a gente só vai lembrar que a gente não terminou a oração quando a gente vai orar de novo. A gente fica assim, o que foi que eu orei ontem? Porque nós estamos simplesmente repetindo, mas a nossa adoração, ela não pode simplesmente entrar na nossa rotina de uma maneira que não seja intencional. A nossa adoração precisa ser intencional. Ela tem um objetivo. Ela tem algo a ser entregue a alguém que é o Senhor Todo-Poderoso, que é o meu Deus, que é o seu Deus. E ao honrar o nosso Deus com os lábios, nós precisamos encher o nosso coração com essa gratidão. Ao encher o coração, precisamos transbordar com os nossos lábios. E o Salmo 107, vou pedir para vocês irem até o Salmo 107. E logo no início ele começa, versículo 1, deem graças a Deus, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Eu dou graças a Deus, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Dura para sempre e eu dou graças e Ele é bom. Versículo 6, na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Quantas vezes durante o ano ou durante essa semana você teve uma situação que ficou ali mais atribulado e ficou assim, Senhor, por favor, manda o teu socorro. E Deus enviou o socorro.
E aí eu quero fazer uma pergunta para você, e você responde para você mesmo. Você agradeceu? Você louvou a Deus da mesma maneira que você estava pedindo? Você entregou a Ele a sua alegria por ter recebido da mesma maneira que você estava entregando a sua aflição? Nós precisamos ter isso vivo no nosso coração, ter isso vivo na nossa mente, na nossa rotina de vida e ajudar os nossos irmãos, uns aos outros, a ser grato a Deus. O versículo 8 e 9 diz que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Qual a maravilha que Deus tem feito na sua vida hoje? Dê graças a Ele. Qual a maravilha que Deus te deu nesse final de semana? Dê graças a Ele. No versículo 19, e aí ele vai continuar falando, na sua aflição, clamaram ao Senhor, de novo, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. E aí o versículo 20 e 21, Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças a Deus por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. E o versículo 22 continua, que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Ao anunciar, ao receber essa resposta de Deus, quando nós devemos anunciar o que foi feito. Quando acontece algo tão maravilhoso na sua vida, na sua família, nós fazemos o quê? Compartilhamos, falamos até com quem a gente não conhece. Olha, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Olha, você não sabe a bênção que eu recebi. Olha, eu quero que você tenha uma fé assim, olha assim. E aí nós compartilhamos. Nem pensamos duas vezes. Mas nós devemos fazer o quê? Oferecer sacrifícios de ação de graça e anunciar as obras do Senhor com cânticos de alegria, com os nossos lábios cheios desse cântico, com os nossos lábios repletos e contaminando os lábios daqueles que estão ao nosso redor com a graça de Deus, com a alegria do Senhor, com o favor do Senhor. Então, esse texto eu pensei e lembrei logo de João 4. E aí eu vou pedir para você ir lá em João 4, e aí logo em seguida nós vamos ter o nosso coral nos ajudando, mas João 4, 23 e 24 diz assim: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas-vindas do reino e curando todas as enfermidades entre o povo e doenças entre o povo. Notícias se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentas, endemoniados, loucos, paralíticos, ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Perdão, gente, eu falei João, mas eu abri em Mateus. Ok. Mas é João, mas vamos lá. Mas é interessante porque, mesmo nessas situações das boas novas, as pessoas precisavam e depois ficavam com os seus lábios cheios. Agora vamos lá para o texto certo, João 4, 23, 24. Eu abri certo agora, gente.
No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E é interessante porque se a gente faz um jogo lógico aqui, se Deus procura verdadeiros adoradores, existem adoradores que não são verdadeiros. Existem falsos adoradores. Existem adoradores que só estão demonstrando ser adoradores. Os seus lábios estão cheios, mas o seu coração está vazio. Então, de fato, chegou a hora em que Deus procura esses adoradores. Então, vou convidar o coral para vir aqui e nos ajudar nesse momento de adoração, para eu e você sair do centro e fazer dele o motivo da nossa canção.
Olhe ao redor. Olhe e contemple. Contemple o que Deus tem feito na sua vida. Contemple o que Deus tem feito na vida do seu irmão. Contemple o que Deus tem feito na vida, até mesmo daqueles que ainda não creem. Mas Deus nos permite contemplar até mesmo na vida deles. Porque em muitas situações nós queremos fugir da presença de Deus. Nós queremos nos esconder. Nós queremos nos afastar de Deus. E o Salmo 139, ele é bem claro quando ele fala: para onde eu posso ir? Como eu posso me esconder da tua presença, Deus? Mesmo que eu use o que tem ao redor para me esconder de ti em vez de contemplar, ainda assim o Senhor está comigo. Mesmo que eu possa fazer a minha cama entre os mortos, mesmo que eu vá para o mais profundo abismo, para o mais alto monte, lá o Senhor está. Sabe por quê? Porque o Salmo 23, ele nos dá a certeza disso. Salmo 23, versículo 6, diz assim, ó: certamente que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão. Quantos dias? Todos os dias. Todos. Até mesmo naqueles dias que eu tento fugir da presença de Deus. E a bondade e a misericórdia de Deus que nos segue aqui nesse texto, não é só, sabe aquela imagem do sombra que a gente vê em vídeo, na rua, né? Que está ali atrás? Não é só isso, não. Está te perseguindo, está atrás. Aonde você vai, a presença do Senhor está te perseguindo. Então não tem como nós fugirmos da presença dEle, porque faz parte da misericórdia dEle conosco. Faz parte do amor que Ele tem por cada um de nós. Então, não resistir ao Senhor, não fugir do Senhor, não fugir da sua presença, também é uma forma de adoração. Também é uma forma de até mesmo falar assim: Senhor, hoje está difícil, me ajuda. Senhor, hoje eu não estou com vontade de falar com o Senhor, não. Hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia, não. Mas me ajuda, Senhor, porque eu sei que a tua misericórdia está me perseguindo. Eu sei que a tua presença está comigo. O Salmo 145, e aí a gente já caminhando para o nosso final, vai continuar nos ajudando a olhar ao redor. O versículo de 8 a 10 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as suas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Bendigam o nome do Senhor. Agradeça ao Senhor, até mesmo pelo não que Ele já te deu. Agradeça ao Senhor até mesmo pelos momentos onde a gente pede a Ele alguma coisa e fala assim: não. Ou, agora não, espera. Ou Ele fala assim: receba a minha bênção. É vindo do Senhor. Porque, como diz o texto, Ele não é só misericordioso, Ele é compassivo, paciente e transbordante em amor. Quantas vezes nós nos desviamos do caminho e o Senhor vem e nos recebe da mesma maneira. Nós nos desviamos do caminho e o Senhor nos recebe novamente. Então, a nossa adoração, ela precisa estar precisamos estar adorando a Deus com o coração grato, adorando a Deus
e o coração grato. E ao fazer isso, nós estamos de fato seguindo a direção de Deus. Estamos cumprindo o que o Senhor tem para cada um de nós. Estamos olhando ao redor e dizendo: somente o Senhor poderia ter feito isso. Somente o Senhor poderia ter dado sabedoria ao homem para que através do homem pudesse acontecer isso. Somente o Senhor poderia usar essa vida para resolver essa situação. Então, entrega ao Senhor a sua adoração. Entrega ao Senhor o que é a sua gratidão. Traga à memória o que está te trazendo de volta, te dá esperança, e entregue a Ele. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor tempo. Dê o seu melhor momento. Dê o seu melhor dia. Dê o seu melhor louvor. Dê a sua melhor adoração a Ele, em gratidão. O Salmo 100 diz assim: aclamem o Senhor, todos os que habitam na terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem nas suas portas com ações de graças e os seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal, e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Somente o Deus eterno pode receber esse louvor. Somente o Deus eterno pode receber essa adoração. Somente o Deus que te dá a vida pode recebê-la de volta. Então, entregue ao Senhor tudo o que você tem. Entregue ao Senhor a sua adoração. Entregue ao Senhor a sua adoração. E exalte, bendiga em todo o tempo.